Olá, querido aluno, querida aluna, que bom nos reencontrarmos novamente para a nossa terceira aula sobre os livros sapienciais. Este bloco composto de 7 livros dentro da estrutura dos livros da Sagrada Escritura. Nós estamos iniciando esta terceira aula que se debruçará sobre 2 livros, os 2 últimos livros que faltam para os nossos estudos. Não necessariamente foram escritos nesta ordem, mas nós fomos fazendo um caminho até chegarmos nos livros de hoje, que serão os livros de Sabedoria de Salomão e, por fim, o livro dos Salmos, composto por 150 poemas. Lembram-se que na aula passada nós falávamos de uma filigrana que perpassa toda a Sagrada Escritura e que perpassa também, especialmente aqui, os livros sapienciais, que chegarão depois a Jesus Cristo. Pois bem, na aula de hoje, queridos alunos, nós vamos ver que essa filigrana ela tem uma tonalidade muito forte sobre o livro da sabedoria. E nós vamos perceber isso no decorrer desta nossa aula, especialmente porque ela vai expandir a reflexão sobre a imortalidade da alma. Se antes a recompensa para o homem se dava apenas na vida presente, no livro do Eclesiastes, que nós tivemos na aula passada, agora a recompensa para os justos começa a se estender para a vida após a morte. A alma do justo é cheia de imortalidade, a esperança do justo é cheia de imortalidade, diz o livro da sabedoria. E isso vai nos ajudar na compreensão do cristianismo. A ressurreição, a doutrina da ressurreição se fundamenta e se expande sobre essa realidade que se começa a ser pensada aqui no livro da sabedoria. Pois bem, vamos então adentrar nesta nossa aula final, sobre os livros, até na semana que vem, que nos veremos então na aula online, na aula ao vivo também, com a resposta às suas perguntas. Iniciamos então sobre o livro da Sabedoria de Salomão. Muito bem, o livro da Sabedoria é uma importante obra da literatura sapiencial e ao longo do tempo ela recebeu vários nomes que relacionavam o seu conteúdo com o seu autor, sendo chamado então de Sabedoria de Salomão, Livro da Sabedoria, Livro da Sabedoria de Salomão. Em algumas traduções para o português, quem sabe aí da sua Bíblia, esteja apenas com o nome de Sabedoria. Bem, ela foi escrita em grego, por isso é uma obra deuterocanônica, não consta na tradição dos escritos hebraicos, por isso os judeus não a consideram uma obra inspirada e também os nossos irmãos protestantes. Mas nós temos a riqueza de termos na nossa Sagrada Escritura esta obra do bloco sapiencial. Então, embora Salomão receba a autoria no nome do livro, é muito provável que não tenha sido ele o seu redator. O autor real deste livro é um judeu, e ele permanece como ele sempre quis, um anônimo. Mas com certeza dar o nome de Salomão à obra é um artifício literário que coloca esse escrito da sabedoria, como também o Eclesiastes ou o Cântico dos Cânticos, sob o patronado do mais célebre dos sábios de Israel, que é Salomão. Então, independente do fato de ter sido ou não Salomão, provavelmente não foi, o redator, o escritor desta obra, ter o nome de Salomão na obra dá peso ao texto e isso ajudava os judeus e também nós cristãos a darmos uma importância maior sobre este grande escrito. Muito bem, vamos olhar então a estrutura literária desta obra. A Sabedoria de Salomão, o livro Sabedoria de Salomão, ele é dividido em 3 grandes blocos. O primeiro bloco trata da sabedoria e o destino do homem e compreende os capítulos 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 21. O segundo bloco
do capítulo 6, 22 até 9, 18, quer falar de Salomão e a busca da sabedoria, sua origem, sua natureza, a ação da sabedoria e a forma com que os homens podem adquiri-la. E o terceiro bloco deste livro compreendem os capítulos 10 ao capítulo 19 e trata do tema da ação da sabedoria ao longo da história do povo de Deus. Durante toda a sua jornada, durante toda a sua peregrinação, a sabedoria está junto do povo de Deus. Em geral, o livro não trata de temas que dizem respeito puramente aos seres humanos, da sabedoria que o homem pode adquirir por si só, mas especialmente da busca pela sabedoria de Deus. Novamente, esta sabedoria é em maiúsculo, porque se refere à sabedoria de Deus e não apenas àquela sabedoria dos seres humanos. No entanto, essa sabedoria não pode ser apreendida, não pode ser conquistada, ela é dom e somente se alcança quando se pede a Deus. Um dom que todo ser humano pode pedir a Deus, o dom da sabedoria. E é um pedido que nós devemos fazer todos os dias, inclusive. Que seja um dom atribuído e dado por Deus a nós. Pedir que Deus nos dê sabedoria para tomarmos as decisões da vida. E a sabedoria, nós veremos, é o próprio Jesus. É Jesus quem vai nos guiando. Por isso, é um dom que nós devemos pedir a Deus. Então, o livro da sabedoria de Salomão é o único em toda a Sagrada Escritura, seja na sua forma de escrita, seja nos temas, e não há nada no Antigo Testamento quanto ao tema da sabedoria que se compare a essa obra. Pois nela, neste livro, Deus se serve da sabedoria humana para manifestar a sua vontade e seus desígnios para todo o seu povo. Por isso, com esta parte introdutória, nós queremos agora nos debruçar sobre os temas teológicos mais relevantes desta obra. Muito bem. Nós devemos levar em consideração que o livro da sabedoria de Salomão é o ponto alto, mais alto, da revelação pré-cristã, pois o seu conteúdo e sua doutrina são expoentes máximos para o desenvolvimento da teologia do Novo Testamento, porque preparou desde o povo de Israel a chegada do cristianismo. Todos os temas mais polêmicos do Antigo Testamento sobre o sofrimento dos inocentes ganham aqui uma resposta: a fé. A fé que assegura que aos justos a retribuição é além desta terra e desse mundo. Pois a esperança é cheia de imortalidade, diz o autor do livro da sabedoria. E a esperança é cheia de imortalidade e que o juízo de Deus é sempre um juízo misericordioso. Muito bem. Quando nós falamos de um importante tema pré-cristão, nós queremos dizer que este livro, como todos os livros do Antigo Testamento, mas especialmente esse, são fundamentos que o cristianismo encontrou da história do povo antes de Jesus Cristo. Antes de Jesus, os livros do Antigo Testamento serviram de suporte para aquilo que foi e que representou e que representa Jesus na nossa vida. Todo o caminho de salvação que culmina em Jesus Cristo foi preparado antes de Jesus Cristo. Por isso é um tema pré-cristão. E o livro de sabedoria está dentro deste núcleo de temas pré-cristãos. Especialmente construindo o tema sobre a ressurreição. Aqui se fala de imortalidade, a esperança cheia de imortalidade. Em Jesus Cristo, não apenas a esperança, mas os nossos corpos, a carne, a ressurreição da carne, nós aguardamos e é a nossa fé, que se construiu e que tem o seu ponto alto em Jesus. Mas especialmente, 3 temas teológicos ganham importância capital nesse grande livro da sapiencial, né? São eles: a sabedoria, essa sabedoria com S maiúsculo, o Espírito
e o destino imortal do homem. Percebam que as obras elas não estão isoladas, esses temas não são isolados, mas que há uma construção, né? Há essa filigrana que perpassa todas as obras e os temas do Antigo Testamento e que se unem e preparam para a vinda de Jesus Cristo. Bem, o primeiro tema, a sabedoria, né? É o tema comum a todas estas obras dos livros sapienciais, desse bloco bíblico. Como foi possível perceber ao longo das nossas aulas, dos nossos encontros e também do material que vocês receberam. Mas nesse livro, o trato com esse tema é o melhor desenvolvido e chega então ao seu ponto mais elevado. Tão importante que do capítulo 6, versículo 22 a 9, 18, percebam aí na sua Bíblia, capítulo 6, 22 a 9, 18, o que temos? Discorre amplamente com um elogio à sabedoria. Um elogio à sabedoria. Bem, essa obra tem uma dupla influência muito marcada. Por um lado, ao ser escrita em Alexandria, ela está permeada de uma cultura helênica, da filosofia grega. Platão, Aristóteles, Sócrates, tudo isso influencia muito o autor na hora em que ele foi escrever. Portanto, filosofia com um grau bastante acentuado. Por outro lado, o autor é um judeu e conhece a literatura hebraica de perto, sabe do que está falando ao relatar a história do povo e ao fazer a inclusão do tema da sabedoria no seu texto. Por isso, filosofia e história do povo judeu unem-se nesse livro e nós temos essa grandiosa obra que nós estamos estudando agora. Nessa obra, então, a sabedoria é uma realidade totalmente nova em relação aos demais escritos bíblicos e vai agir de tal forma que estará presente já no momento da criação. E, portanto, se está no momento da criação, a sabedoria é de ordem divina. O que até agora era apenas uma realidade humana, o autor de Sabedoria de Salomão consegue elevar a sabedoria a uma ordem divina. Ela vem de Deus, está com Deus e nós veremos em Jesus a sabedoria é Deus, é Jesus Cristo. Mas o ponto ápice desse tema está no paralelo do capítulo 8, versículo 1 e o capítulo 15, versículo 1, onde fica claro que para o autor da sabedoria, a sabedoria é divina. Como Deus, ela também governa o universo com bondade e com misericórdia. Por isso nós vemos agora, na tabela que está aparecendo aí na sua tela, a comparação destes dois textos, Sabedoria 8.1 e Sabedoria 15.1. Vejam o que está escrito em Sabedoria 8.1. Ela se estende com vigor de um extremo ao outro do mundo e governa o universo com bondade. Capítulo 15, versículo 1. Mas tu, nosso Deus, és bom e verdadeiro, lento para a ira, governas o universo com misericórdia. No primeiro bloco, no capítulo 8.1, está falando da sabedoria. No segundo, capítulo 15.1, está falando de Deus. E ambos, olha o que o autor faz, colocam os dois como aqueles que governam o universo com bondade e com misericórdia. Por isso, nós vamos compreendendo que a sabedoria é de ordem divina. Voltando aqui, nós temos o segundo tema, que também é caro ao autor da Sabedoria de Salomão, que é o tema do Espírito. Com conceitos amplamente elaborados, Espírito também é conhecido por vento suave, respiro, por sopro, ar, e todos esses conceitos estão presentes neste livro. Todas essas derivações do tema Espírito estão presentes nesta obra. Mas especialmente vemos nesse livro a íntima relação que o Espírito de Deus tem com a sabedoria. O Espírito de Deus é aquele que no Antigo Testamento inteiro move os atos e as palavras daqueles que falam em nome de Deus. Por isso nós vemos os reis, os profetas,
os líderes em geral. É o Espírito de Deus que move estes que falam em nome de Deus. É a forma com que Deus consegue atuar no meio do ser humano, com os seres humanos. Por isso instituiu reis, profetas, líderes de todas as formas. Mas espírito e sabedoria não são termos naturalmente correspondentes. O espírito está relacionado com as coisas da natureza, com o vento, com essa brisa suave, com o princípio vital do ser humano, aquilo que anima o vivente, enquanto a sabedoria está ligada a uma qualidade do ser humano, que o influencia nas suas ações. Por exemplo, ser ou não ser sábio, agir ou não com sabedoria. E com o passar do tempo, então essas duas palavras começaram a ser relacionadas com Deus. O Espírito é a atividade, a ação, a maneira com que Deus age na vida do mundo e do homem. E a sabedoria é a forma com que Deus governa o mundo. Os dois termos se aproximam depois de uma importante chave de leitura para o nosso bloco bíblico, que é o exílio da Babilônia. Por que acontece isso? Por que começam a aproximar-se? Porque os profetas que atuam em nome de Deus até um pouco depois do exílio da Babilônia começam a dar lugar aos sábios. E o Espírito que antes iluminava os profetas, agora é aquele que orienta os sábios. Vejam como a história do povo de Deus, como a ação de Deus sempre vai acontecendo na vida do seu povo. Deus sempre encontra um modo, uma forma de atuar e de guiar o seu povo. Por isso, então, a sabedoria divina e o Espírito de Deus começam a se identificar como aqueles que protegem e organizam a vida do povo de Israel. Podemos ver então essa realidade, dessa união entre Espírito e sabedoria, na tabela que está aparecendo aí na sua tela. Vejam bem, capítulo 1, versículos 4 a 6, capítulo 7, 22 a 24 e capítulo 9, 17. O que temos nesse primeiro bloco, na primeira coluna da tabela? Vejam, a sabedoria não entra numa alma maligna, ela não habita num corpo devedor ao pecado, pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade. Ele se retira diante dos pensamentos sem sentido. Ele se ofusca quando sobrevém a injustiça. A sabedoria é um espírito amigo dos homens. A primeira vez que aparece a relação de sabedoria e espírito. A segunda coluna. Pois a sabedoria, artífice do mundo, mo ensinou. Nela há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, incoercível, benfazejo, amigo dos homens. E por fim, lá na terceira coluna, capítulo 9, versículo 17. Quem conhecerá a tua vontade, se não lhe destes sabedoria e não lhe enviastes do alto teu Espírito Santo? Vejam, os temas que antes eram separados, Espírito guiava uma parte, sabedoria outra, agora unem-se porque ambas vêm de Deus. Então começam a se coadunar, começam a se unir, a juntar-se. Espírito e sabedoria, ambos vêm de Deus e ambos são dons de Deus e que guiam a ação dos seres humanos em direção ao próprio Deus. Saem de Deus e são capazes de nos guiar novamente para Ele. Por isso devemos pedir constantemente o Espírito Santo e também a sabedoria, que são dons de Deus, para guiarmos a nossa vida em direção a Ele. Por fim, vemos então o tema sobre o destino imortal do homem, que começa a dar uma voz de vida futura diante do enigma da morte. A morte,
caros alunos, sabemos, é um tema sempre atual, sempre misterioso e que sempre fez parte da reflexão de todos os povos e culturas. Todos falam sobre a morte, todos se deparam diante da morte sem saber muito o que falar, sem saber, porque é um mistério. E nós vimos em Jó e Eclesiastes, diante do mistério, o silêncio. Mas aqui em Sabedoria de Salomão começam a ser dados passos em relação a esta realidade finita, que é a morte. Exatamente pelo fato de nunca terem conseguido passar ilesos, todos falam sobre ela, e o próprio autor de Sabedoria também. Então, ele fala dessa realidade afirmando: nossa vida é a passagem de uma sombra e nosso fim irreversível. O selo lhe é posto e não há retorno. Capítulo 2, versículo 5. E o que importa, então, é a postura que se tem diante desta realidade de finitude. O que importa é as nossas atitudes, o que nós fazemos diante da realidade da morte. O autor de Sabedoria de Salomão apresenta dois caminhos, duas atitudes possíveis e fundamentais, que considera fundamentais diante da realidade da morte. A primeira atitude possível está lá no capítulo 2, versículo 5, 1 a 5. Olha o título deste trecho. A vida segundo os ímpios. Vejam, é a primeira atitude diante da morte. O que se pode fazer? Bem, ela expressa uma visão puramente materialista da vida, onde a vida após a morte não encontra nenhuma possibilidade de existência. Nega-se tudo, inclusive o próprio espírito morrerá. Uma vida amargurada, onde a morte é a única possibilidade final e por isso abre-se margem para viver uma vida desenfreada aqui, pois a única resposta para o amanhã é a morte. A morte, então, para os ímpios, tem a última palavra. Então aqui, qual o sentido da vida, se a vida acaba na morte? Como falar em justiça, se todos vão morrer? Essas perguntas só têm sentido se nós voltarmos a sermos guiados pela teologia da retribuição, que falamos tanto nessas nossas aulas. Se para Jó e Eclesiastes o horizonte da morte é o fim e não há possibilidade depois dela, Sabedoria, o livro da Sabedoria, consegue dar o passo necessário. E aqui nós estamos então diante da segunda atitude possível. E para a segunda atitude possível, na qual nós todos seguimos, a morte não tem a última palavra. Segundo a Sabedoria de Salomão, e os ímpios se enganam, já que não creem na recompensa das almas puras, e que Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez imagem de sua própria natureza, vocês poderão encontrar lá no capítulo 3 em diante. Este é o grande grito da sabedoria diante da morte, pois a incorruptibilidade significa concretamente viver em Deus uma vida sem fim. Para os que morrem nesse mundo não é o fim. Todos almejamos viver em Deus uma vida sem fim. Fomos criados para a incorruptibilidade. Essas respostas vieram num contexto. Tem um contexto para o desenvolvimento dessa reflexão. E o contexto é de perseguição e de muitas mortes. Então, a doutrina da imortalidade surgiu para dar respostas ao povo, uma segurança e uma certeza de que aqueles que tombaram por serem fiéis a Deus não ficariam abandonados de maneira alguma, mas que viveriam eternamente em Deus, para uma vida junto de Deus, ao Deus que foram fiéis. Pois o justo, diz a sabedoria, ainda que morra prematuramente, terá repouso. Veja, é o desenvolvimento da teologia, que vai se compondo aos poucos até chegarmos na doutrina da ressurreição em Jesus Cristo. Prestemos atenção a algo muito importante agora. Como dito anteriormente,
Sabedoria de Salomão é livro capital da literatura pré-cristã, para, claro, apoiar e sustentar a reflexão do cristianismo. Mas em que? Justamente naquilo que estamos falando. O livro é uma importante obra da literatura pré-cristã porque apoia, sustenta e ajuda a desenvolver a doutrina da ressurreição. A sabedoria de Salomão fala que a esperança está cheia de imortalidade. Não fala ainda em ressurreição, mas esta é uma filigrana, é aquilo que perpassa toda a história. Uma filigrana muito importante, que percorreu a história do povo de Israel até o presente livro e que abriu espaço para a chegada de Jesus e do cristianismo. Por isso, se em Eclesiástico, capítulo 24, 4, a tenda de Deus, pegue agora, faça esse esforço, pegue Eclesiástico 24, versículo 4, veja o que está escrito ali. A tenda de Deus, que está armada nas alturas, está nas alturas a tenda de Deus. Agora, segure o capítulo 24, versículo 4 e vai lá para o Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 14. Vamos fazer essa pesquisa rápida. De Eclesiástico para João. João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este habitar, em grego, significa tenda, armar sua tenda. Se antes, em Eclesiástico, a tenda de Deus estava nas alturas, em João, a tenda de Deus é armada no meio do povo. E é Jesus que sai das alturas, a sabedoria que sai das alturas, sai de Deus e arma sua morada no meio do povo. Deus arma sua tenda no meio de nós em Jesus Cristo. Então, se para a sabedoria a esperança é cheia de imortalidade, a ressurreição de Jesus dá a garantia de que muito mais que a esperança. A carne é cheia de imortalidade e é a carne que ressuscitará, como Jesus ressuscitou e apareceu no meio da comunidade reunida, como nós víamos nas leituras do Evangelho no tempo pascal. Em João, capítulo 20, 19 a 31. Jesus ressuscitado em carne aparece no meio do povo, da comunidade reunida. Ele é a sabedoria que sai das alturas e arma sua tenda no meio de nós. Vejam a evolução. Perceba a evolução que há na construção de todo esse tema, que passa todos os livros da Sagrada Escritura, tem o seu ápice de construção em sabedoria e se expande, se abre até Jesus Cristo. A imortalidade da alma, a sabedoria, o espírito, são todos temas que encontram respaldo e significado maior em Jesus. Muito bem, então vamos ao nosso último livro dos nossos livros sapienciais, o livro dos Salmos. Pois bem, queridos alunos, os Salmos foram escritos, redigidos, compostos para os louvores no templo de Jerusalém. E representa então a coleção de 150 poemas, divididos em 5 grandes partes. Essa divisão quer claramente relembrar os 5 livros do Pentateuco, tornando-se então, portanto, um conjunto de poesias integrado em 5 volumes que formam essa coletânea de louvores, coletânea de salmos. A separação de cada parte do saltério ela é marcada por uma doxologia, isto é, por um louvor que se eleva em prece a Deus, como nós vemos no slide que está aparecendo aí na sua tela. Vejam só, nós temos 2 colunas. A primeira representa os blocos dos salmos. O primeiro bloco corresponde do Salmo 1 ao 41. E a doxologia final, esse louvor que se eleva em prece a Deus, está no versículo 14 do Salmo 41. Pode olhar aí na sua Bíblia.
vai terminar possivelmente com um aleluia ou com um amém. Isso encerra um bloco e abre espaço para o outro. O segundo bloco corresponde ao Salmo 42 ao 72. O final do 72 é a doxologia, versículos 18 a 20. O terceiro bloco está do Salmo 73 ao 89. 89 e 53, a doxologia. O Salmo 90 ao 106, quarto bloco dos Salmos. A doxologia no versículo 48 do Salmo 106. E o Salmo 107 a 150, a quinto e último bloco dos Salmos. E o Salmo 150 inteiro é uma grande doxologia, da parte do quinto bloco, como de todos os salmos que compõem este livro. Os 150 salmos, que é uma longa, o Salmo 150, que é uma longa doxologia, então, de encerramento da quinta parte e de todo o saltério. A poesia é de domínio de todos os povos. Ela perpassou todas as culturas e também exerceu grande influência sobre Israel. Os louvores que brotam dos lábios do povo de Israel não é fruto de reflexões filosóficas. Isso que é muito interessante nos Salmos. Não é fruto da reflexão filosófica, ou de pensamentos ou devaneios, não. Os Salmos brotam da experiência de fé do povo. Por isso, mais que um poema, mais que um canto, os salmos representam a forma de oração de um povo, repetidos ininterruptamente pelas comunidades. Foi inclusive a oração de Jesus durante a sua vida toda. E também na cruz, como nós vemos o Salmo 22, por exemplo. Olhe lá o Salmo 22. É a oração de Jesus na cruz. Jesus rezou os salmos durante toda a sua vida. Fazem parte da oração dos judeus, oração diária dos judeus, a recitação dos salmos. Com Jesus não foi diferente. E até hoje, os salmos acompanham as orações litúrgicas nas nossas celebrações das missas ou na celebração da palavra aí na sua comunidade. Todo domingo, toda celebração, durante a semana também, nós temos a recitação dos salmos. E eles representam um substrato cultural e religioso tão expressivo e tão forte que ainda hoje é muito comum nós termos nas nossas casas uma Bíblia aberta nos Salmos. Aí na sua casa, quem sabe, também tem uma Bíblia aberta nos Salmos, porque eles fazem parte da nossa fé e da nossa religiosidade. Deus dirige-se ao povo e fala por meio dos sacerdotes, dos juízes, dos reis, dos profetas e também dos salmos. É a forma com que Deus se dirige ao povo. Os salmos, olha que interessante, são a forma com que o povo encontrou ao longo de toda a sua experiência de fé de se dirigir a Deus, de conversar com Deus, de manter uma resposta do nível humano ao divino. E o fato de os salmos, sendo palavras humanas, estarem na Bíblia é porque Deus não só acolhe essas palavras de oração, mas as devolve a nós como forma de encontro e de relação íntima e pessoal de cada um de nós com Ele. Olha, isso é muito importante. Os salmos nos ajudam a chegarmos mais próximos de Deus, a estarmos próximos dEle, conversarmos com Ele através das orações. Como fazem parte da experiência de fé, todos os temas se encontram aqui. Seja para agradecer, para pedir, aqueles salmos dos doentes, todos estão na Sagrada Escritura e você encontra no material também uma espécie de divisão que vai lhe ajudar, quem sabe, a procurar a partir de um tema, um salmo para a sua oração. Então os salmos, ao serem divididos em 5 grandes grupos, querem fazer, como dito antes, referência ao Pentateuco. Com isso, evocava-se uma importante dimensão interpretativa, que busca evidenciar o fato de que, como Moisés é considerado o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, Davi
é considerado o escritor dos 5 grandes blocos dos Salmos. Mas com o passar do tempo, por volta do século II a.C., os salmos que foram escritos todos em hebraico tiveram que ser traduzidos para o grego, porque os judeus já não entendiam mais o hebraico. E essa versão do hebraico para o grego foi chamada de Septuaginta, ou a versão dos 70. Vocês já viram essa explicação lá nas primeiras aulas desse nosso curso. Esse fato mudou a numeração dos salmos que chegaram até nós hoje. Por isso aqui nas nossas Bíblias temos 2 números para alguns salmos, justamente porque um representa a numeração no hebraico e o outro a numeração no grego. Acontece então que alguns salmos que eram unidos na Bíblia hebraica foram divididos em 2 no grego. Por exemplo, o Salmo 116 e 147. E salmos que eram 2 no hebraico foram unificados no grego. Salmo 9 e 10 tornaram-se um só, Salmo 114 e 115 tornaram-se um só. Por isso, fica da seguinte forma. Vamos olhar aí na tabela que está aparecendo na sua tela. No hebraico e no grego, ou na Vulgata, que é a tradução para o latim, nós vemos que o Salmo 1 a 8 permanecem iguais, tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia grega. Quando chegou nos Salmos 9 e 10 da Bíblia hebraica, o grego unificou em um único salmo e se tornou o Salmo 9. Então, o Salmo 9 e 10 no hebraico se tornou o Salmo 9 no grego. Isso gerou uma discordância de um salmo entre as 2 traduções, de modo que o Salmo 11 no hebraico é o Salmo 10 no grego. O Salmo 12 no hebraico é o 11 no grego, e assim por diante, até o Salmo 114 e 115 da Bíblia hebraica, como você vê aí na tabela. Os Salmos 114 e 115 da Bíblia hebraica foram também unidos e se transformaram, e formou-se então o Salmo 113 na Bíblia grega. Então ficaram 2 salmos de diferença da Bíblia hebraica para a grega. Então, quando chegamos no Salmo 116 no hebraico, é o 114 no grego. Mas, ao chegarmos aí, então, ao Salmo 116, acontece o quê? O Salmo 116 na Bíblia hebraica. A tradução para o grego dividiu esse salmo, o Salmo 116, e formou o Salmo 114 e o 115. E assim continuou com um número de diferença novamente, até chegar no Salmo 147 no hebraico. Quando chegou no Salmo 147 no hebraico, o grego dividiu novamente esse salmo, formando o Salmo 146 e 147. Com isso, novamente os salmos voltaram a ter a mesma numeração, do Salmo 148 até o Salmo 150, formando o Saltério, o livro dos Salmos que nós temos até hoje, com 150 salmos. Vejam como é interessante isso. Parece um pouco difícil, mas com a tabela que vocês viram aí na tela, também com a apostila que vocês vão receber, isso está bem discriminado. A divisão dos salmos do hebraico no grego e depois a junção de alguns salmos do grego no hebraico, certo? Mas vamos estudando. Qualquer dúvida, depois nós respondemos na nossa próxima aula da semana que vem, na nossa aula interativa. Façam as suas perguntas, se ficou claro, se não ficou, nós vamos nos ajudando. Muito bem. Dentro desses salmos, dos 150 salmos, nós encontramos famílias dos salmos.
E eu lhes pergunto, o que compõe uma família? Uma família sanguínea? A união do casal, a geração dos filhos, o parentesco sanguíneo, mas também o parentesco legal, além das características físicas, fisionomia, modo de falar, os sentimentos que os unem. Isso tudo prova uma espécie de aliança entre os envolvidos, mesmo que não existam características físicas realmente parecidas. Com os salmos, ocorre algo muito parecido. Há entre eles famílias de salmos que são semelhantes, mas com uma flexibilização muito abrangente, que possibilite uma permanência em um grupo, mesmo com poucos traços comuns. São 3 as famílias dos salmos. Primeiro, os salmos dos louvores, depois os salmos de oração de pedido de ajuda e, por fim, de ajuda, de confiança e de ação de graças e, por fim, os salmos de instrução. Vamos ver então um pouquinho aí destas famílias. No material de apoio tem quase todos os salmos distribuídos nessas 3 famílias. A primeira família é composta pelos salmos dos louvores, dividida em alguns tipos de louvor. A segunda família são das orações de pedido de ajuda, também com algumas divisões que vocês encontram no material. E a terceira família é formada pelos salmos de instrução, que ajudam o povo a se instruir na fé e também no seguimento de Deus. Muito bem, queridos alunos, queridas alunas, foi uma alegria caminharmos até aqui. Concluímos agora a nossa aula, as nossas aulas, na verdade, sobre os livros sapienciais, com os salmos. Concluímos com os salmos. Gostaria que, durante os seus estudos, elencassem já, se tiverem algumas dúvidas, podem compartilhar nessa caixa que aparece ao lado aí na sua tela, para que na próxima aula da semana que vem nós possamos também conseguir construir um caminho juntos para nosso estudo das Sagradas Escrituras. E, como falávamos agora há pouco, a última família dos salmos são os salmos de instrução. E nós vamos encerrar a nossa aula rezando o Salmo 1. Por isso, também eu convido que você tenha a sua Bíblia em mãos, no Salmo 1. É um salmo de instrução. O seu título é Os Dois Caminhos. Está instruindo o povo em qual caminho tomar, qual a decisão é a certa. Por isso, vamos rezar juntos. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcharão. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nos encontramos, queridos alunos, queridas alunas, na semana que vem, dia 29, para a nossa aula interativa. Deus abençoe a todos nós.